Olá meninos, tudo bem? Nessa aula a gente vai resolver alguns problemas contextualizados sobre função exponencial. Então lembrando que na função exponencial a variável sempre aparece no expoente, né? Nesse primeiro exemplo nós temos um probleminha envolvendo bactérias. Uma população de bactérias começa com 100 e dobra a cada 3 horas. Então olha, a gente tem a quantidade inicial, 100, e vai dobrar a cada 3 horas, ou seja, começa com 100. Daqui 3 horas, esse número vai ser o dobro, vai ser 200. Mais 3 horas, esse número vai dobrar de novo, vai para 400. E assim sucessivamente. Assim, o número n de bactérias, n representa bactérias, tempo representa horas, é dado pela função n de t, que é igual a 100 vezes 2 elevado a t sobre 3. Então, vocês não precisam ficar apavorados quando aparecer função não. A gente tem que saber lidar com essas funções, tá? Qual a quantidade de bactérias após 48 minutos? Bom, para a gente poder resolver essa letra A, aqui eu tenho então o tempo de 48 minutos. E aqui a gente tem que tomar um certo cuidado, porque, veja bem, gente, a unidade do tempo na função não é minuto, é hora. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é converter 48 minutos para hora. Como? Posso fazer uma regrinha de 3. Uma hora tem 60 minutos, 48 minutos correspondem a x horas. Então, fazendo a multiplicação aqui, eu vou ter 60x, que é igual a 1 vezes 48, que é 48, e aí, por fim, 48 dividido por 60. Vai dar 0,8. 0,8 o quê? Basta eu olhar aqui na regra de 3, 0,8 hora. Faz sentido esse resultado? Faz todo sentido, porque 48 minutos é menor do que uma hora, né? Então, 0,8 hora. Agora, eu vou pegar esse 0,8 e aplicar aqui diretamente na função. Então, o número t, n, de bactérias vai ser igual a 100 vezes 2 elevado a 0,8 sobre 3. Qual é o erro mais comum? É fazer essa conta aqui na calculadora que não dá o número exato e aí você já comete um erro de arredondamento logo de início. Vocês vão pegar a calculadora e vão fazer um único cálculo, que é o seguinte: 100 vezes 2 elevado ao chapeuzinho, abre parênteses, 0,8 dividido por 3. Aí, esse último resultado é que a gente vai arredondar, porque aí a gente não comete erro. Então, fazendo isso na calculadora, eu estou encontrando aqui 120,3. Gente, tem que voltar no enunciado, porque olha só, quero saber a quantidade de bactérias. Existe 120,3 bactérias? Não. Então, aqui a gente faz um arredondamento. Então, após 48 minutos, a gente vai ter um total de 120 bactérias. Dependendo da situação, não é necessário arredondar, mas nesse caso não faz sentido falar de 120,3 bactérias. Então, essa é a resposta da letra A. A mesma coisa a gente vai fazer nas demais. Na letra B, eu quero saber o número de bactérias após 5 horas. Não preciso mexer nessa unidade, porque já está em horas. Então, eu vou aplicar direto na função. N é igual a 100 vezes 2 elevado a 5 dividido por 3. Mesma coisa, vai fazer lá na calculadora, não escreve o resultado de 5/3, porque é uma dízima periódica, faz direto na calculadora, e aí nós vamos encontrar 317,48 bactérias. Não faz sentido também falar desse número decimal. Então, a resposta seria 317 bactérias. Bom, e no caso da letra C? Eu quero saber o número de bactérias após um dia. Aqui é necessário a gente fazer a conversão para horas. Não precisa de regra de 3, né? Um dia corresponde a 24 horas. Então, o número de bactérias vai ser 100, que multiplica 2 elevado a 24 dividido por 3. Aqui eu posso fazer a divisão porque não tem dízima periódica, ó. 100 vezes 2, 24 dividido por 3, 8. Então, na calculadora eu vou digitar isso aqui e vou encontrar 25.000
21.600 bactérias. Pessoal, olha se faz sentido, hein? Esses resultados. Olha lá. A cada 3 horas o número de bactérias dobra. Então, olha só que interessante, gente. Começou com 100. Após 48 minutos já eram 120. Após 5 horas já eram 317. Então, já teve um aumento significativo. Porém, após 24 horas, esse número aumentou para 25.600, que é muito. É uma característica da função exponencial. Ou ela cresce muito rápido, que é esse caso, ou em alguns outros casos ela decresce muito rápido. Vamos para mais um probleminha. Agora envolvendo matemática financeira. Antônio aplica 15 mil reais em títulos do Tesouro Direto Selic a uma taxa anual de 6,5% ao ano. O montante final, M, em reais, é dado por essa função aqui, ó. M, que é igual a C, que multiplica 1 mais I elevado a T. Em que C é o capital aplicado, então esse número aqui é fixo. I é a taxa de juros, que também é fixa, mas esse tempo aqui de aplicação ele pode variar. Então, se o tempo está aqui no expoente, é uma função exponencial. Letra A. Escreva a função M para a situação descrita. Então, a gente vai simplesmente pegar os dados do problema e aplicar na formulinha que foi dada. M vai ser igual ao capital. Capital, 15 mil reais. Que multiplica 1 mais a taxa de aplicação. Olha, pessoal, essa taxa é 6,5%. Então, I é igual a 6,5%. 6,5% também pode ser escrito dessa forma, né? Então, se eu faço essa continha aqui, vai ser 0,065. Elevado ao tempo t. Eu não posso deixar assim, porque isso aqui, ó, a gente pode simplificar um pouco, né? Então, M vai ser igual a 15 mil, que multiplica 1 mais esse número vai ser igual a 1,065 elevado a t. Pronto. Temos aí uma função exponencial para essa aplicação aí em específico. Muito bem. Na letra B, qual será o saldo ao final de um ano? Então, lembrando o seguinte... Se essa aplicação ela é dada ao ano, esse tempo também tem que ser dado na mesma unidade que é ano. Então, se eu quero saber o saldo ao final do primeiro ano, eu estou afirmando que t é igual a 1. Então, é como se a gente substituísse 1 no lugar aqui do tempo. M vai ser igual a 15 mil, que multiplica 1,065 elevado a 1. Então, basta fazer 15 mil vezes esse número aí. Nós vamos encontrar 15.975. 15.975 reais. Não pode deixar o número solto. Por quê? Porque quando a gente fala de dinheiro, pode ser várias coisas, né? Pode ser dólar, pode ser euro, e são coisas completamente diferentes. Então, a gente tem que tomar cuidado aqui, tá? Colocar a unidade correta. Letra C. Qual o montante a ser resgatado após 3 anos? Então, em t igual a 3, eu quero saber o valor desse montante. Vou pegar esse 3 e substituir no lugar do tempo. Então, vai ficar 15 mil, que multiplica 1,065 elevado ao cubo. Aí, você faz direto na calculadora. Não faz esse cálculo, gente, vai colocando aqui arredondamentos aqui no meio do caminho, tá? Faz o cálculo todo de uma vez. Aí nós vamos chegar a um resultado que é 18.119,24. Então, o montante dessa aplicação vai ser R$ 18.119,24. Então, agora, olha lá, vamos analisar se faz sentido, né, esses resultados aí. Então, o valor inicial era 15 mil. Como a gente tem aí uma função exponencial, né, e vai ser uma função exponencial aí crescente, após um ano o valor já é 15.975 e após 3 anos, 18.119,24. Faz todo sentido. Bom, vamos para mais um probleminha falando a respeito de depreciação. Um equipamento é depreciado de tal forma que T anos após a sua compra, seu valor é dado por essa função. Então, olha só, gente, T anos, e aqui o T aparece no expoente, então é uma função exponencial.
E é isso que acontece, né, com o carro, com o maquinário, à medida que o tempo vai, com casa, né, à medida que o tempo vai passando, o valor ele vai diminuindo. Essa diminuição pode ser de forma exponencial, infelizmente. Se 10 anos após a compra o equipamento estiver valendo R$ 112.000, calcule a constante C. Eu tenho que no tempo de 10 anos, o valor V do equipamento é de R$ 112.000. Eu quero saber o valor da constante C. Então, nós vamos pegar esses dados e vamos aplicar na função que foi dada. Então, vamos lá. O valor de V é 112.000, que é igual a constante C eu não tenho, vezes 2 elevado a menos 0,2 vezes T, que é 10, mais 31.000. Bom, então eu tenho aqui 112.000, que é igual. Se eu faço essa continha na calculadora, nós vamos encontrar 0,25. Então, eu tenho 0,25C mais 31. Gente, é muito importante que vocês façam esses cálculos, tá? Dá pausa no vídeo e faz as continhas aí, tá? Eu posso aplicar a operação inversa de modo que eu tenha 112.000 menos 31.000, que é igual a 0,25C. Fazendo aqui a subtração, eu vou ter 81.000, que é igual a 0,25C. Então, para isolar o C, eu vou aplicar a operação inversa aqui no 0,25, então ele vai dividindo. Vai ser 81.000 dividido por 0,25. Fazendo o cálculo na calculadora aí, a gente vai encontrar 324.000. 324.000 o quê? Reais? Então, respondemos aí que o valor dessa constante é 324.000 reais. Deixa eu colocar 0,00 por conta dos centavos. Muito bem. Na letra B, quer saber por quanto o equipamento foi comprado. Aí, gente, é uma questão purinha de interpretação. Quando eu estou comprando o equipamento, no ato dessa compra, o instante de tempo é zero. Não passou tempo ainda para ele começar a ser depreciado. É a mesma coisa de você pegar um carro zero. A depreciação começa a partir do momento que você tira ele da concessionária, né? Aí o tempo começa a contar. Então, nesse tempo inicial, T é zero. Aí eu pego esse T zero e aplico lá na função. Então, a gente vai ter V é igual. O valor de C nós já temos, que é 324.000. Vezes 2 elevado a menos 0,2 vezes 0, que é o tempo, né? Mais 31.000. Aqui vocês podem fazer direto na calculadora, tá? Que vai dar o resultado. Eu vou fazer o passo a passo aqui, porque essa potência aqui vai dar zero, ó. E todo número elevado a zero é a mesma coisa que 1. Então, no final das contas, a gente vai ter o valor 324.000 mais 31.000, totalizando em 355.000 reais. Pessoal, quando a depreciação ocorre seguindo aí uma função exponencial, é muito injusto. Olha só, o valor inicial 355.000. Após 10 anos, o valor já caiu para 112.000. É muita diferença, né? De um para o outro. Mas isso acontece justamente pelo fato do comportamento ser exponencial. É uma exponencial decrescente. E para a gente fechar aí nossa sessão de probleminhas envolvendo função exponencial, vamos a um bem interessante usado por psicólogos, que é chamado de curva de aprendizagem. A curva de aprendizagem é um conceito criado por psicólogos que constataram a relação existente entre a eficiência de um indivíduo e a quantidade de treinamento ou experiência possuída por ele. Um exemplo de curva de aprendizagem é dado pela expressão tal, em que Q é a quantidade de peças produzidas mensalmente, então Q é o número de peças produzidas em um mês e T são os meses de experiência.
Letra A. Quantas peças um funcionário com 8 meses de experiência deverá produzir mensalmente? Então, imagina que o funcionário tem 8 meses de experiência. Então, estou dizendo que T é igual a 8. Aí, eu vou pegar esse T igual a 8 e aplicar aqui na função, no lugar do tempo. Q é igual a 700 menos 400, que multiplica 2,7 elevado a menos meio, vezes 8. E aí, vocês podem fazer isso aqui direto na calculadora, tá? Nós vamos ter 700 menos 400 vezes 2,7. Aqui menos meio vezes 8 vai dar menos 4. Aí pode digitar isso aqui direto na calculadora, tá, pessoal? Que vai dar o resultado certinho. Então, essa quantidade deu 692,47. Olha lá, meninos, se eu posso responder esse número em peças. Não faz sentido, né? Ter peça decimal. Então, a resposta vai ser 692 peças. Muito bem, na letra B. E um funcionário sem qualquer experiência, quantas peças ele deverá produzir? A lógica é que ele produza menos peças, né? Mas o que significa essa informação? Sem qualquer experiência. Lembram que esse T é o tempo de experiência? Se esse camaradinho aqui não tem experiência, eu estou dizendo que o tempo é igual a 0. Então, a gente vai pegar esse tempo 0 e aplicar na função. Q é igual a 700 menos 400, que multiplica 2,7 elevado a menos meio, vezes 0. Gente, isso aqui, ó, vai dar 1. Porque menos meio vezes 0 é 0. Um número elevado a 0 é 1. Então, no final das contas, nós vamos ter simplesmente 700 menos 400. Mas vocês podem fazer isso aqui direto na calculadora também, tá? Então, vai dar 300. 300 o quê? 300 peças. Aí, volta e analisa se faz sentido esse resultado. Imagina, se você entrou numa determinada empresa, né? Você vai fabricar peça, você não tem experiência. No final do mês, você fabrica 300. Mas se você tivesse entrado com 8 meses de experiência, você fabricaria 692 peças. Então, olha que legal, tudo faz sentido. Analisem sempre as respostas para ver se faz sentido, tá bom? Até a próxima, pessoal!